Olá a todos, meu nome é exercício resolvido da lista de exercícios de persistência de dados em Android. Em suma, tanto o exercício resolvido quanto a tarefa, que eu vou apresentar melhor em sala de aula, são continuações da lista de exercícios sobre Recycler View e adaptador que fizemos 2 aulas anteriores. Como sempre, quando eu fizer o exercício resolvido, os links do vídeo vai estar disponível no próprio documento, e bem como o código da fonte que vamos desenvolver durante este vídeo. Além disso, é bastante importante notar que nós temos diversos links que a gente pode utilizar para construir essa aplicação. Isso inclui o próprio gabarito do exercício 1 e do exercício 2, onde o exercício 1 era o exercício resolvido, e o exercício 2 era o exercício valendo nota. Cabe ressaltar também que vocês podem usar tanto o SQLite como que vocês utilizem pelo fato dela possuir uma menor curva de aprendizagem comparado com o SQLite e ser uma biblioteca recomendada pela Google e pelo site do Android Developers para desenvolvimento. Então, para fazer esse exercício, a minha sugestão primeiro é baixar esse arquivo, que é esse aqui no caso. Após baixar esse arquivo, eu sugiro também abrir esse link. Ela já está aberta aqui, na biblioteca Room. Aqui nós temos a biblioteca Room já pré-selecionada. E com isso a gente pode baixar esse código. Eu já carreguei ele aqui. E com isso eu já posso iniciar o projeto da minha aplicação. Relembrando que esse exercício é uma lista de compras, esse resolvido, né? É uma lista de compras onde é possível adicionar itens com quantidade de valor, adicionar eles em um carrinho do Recycler View e editar a quantidade de cada item. Então, voltando então para o código, a gente pode ver que ele já está funcional aqui. Eu já adicionei um item, posso adicionar mais um aqui. E nós temos as funcionalidades pré-prontas, porém elas não utilizam banco de dados. Para iniciar o nosso processo aqui, vamos seguir os passos que estão prescritos no próprio documento de referência da biblioteca Room. O primeiro passo sobre a biblioteca Room é observar que a gente tem que estar ativado o Android X. Como a gente está utilizando por padrão a versão 4 superior, a gente não precisa ativar, ela já vem ativada. Então a gente passa para o próximo passo. O próximo passo é adicionar a importação dela. Então a gente copia isso e dentro do nosso projeto nós entramos na aba Gradle, vamos na Build Gradle, vamos até as dependências onde ele possui as bibliotecas, vamos colar no final e não esqueçam, vocês têm que apertar em Sync Now para que o projeto seja carregado e ele baixe a biblioteca. Então, lembrando de novo, vocês precisam colar nas dependências. Pode ser no início, pode ser no final, não é tão relevante a ordem. Coloquei no final, aqui. E apertem em Sync Now, bem aqui no canto direito. Ele leva um tempo, porque ele vai baixar as ferramentas, recompilar e assim por diante. No caso, ele já terminou. Vamos passar para a próxima etapa. A próxima etapa é construir as classes que são pertinentes ao framework Room. E elas constituem-se de uma base de dados, uma classe para acesso a dados via objetos, que é o DAO, e as entidades, que são as classes, tipo item, cálculo, pessoa e assim por diante, que são uma linha no banco de dados.
Então, para apresentar isso, nós vamos começar pela primeira etapa, que é começar pela nossa entity, que é a tabela, a representação da tabela do banco de dados. E cada instância da entity, ela é uma linha do conteúdo no banco, gravado no banco de dados. Aqui está a classe pessoa, que seria, no caso, a representação dessa linha no exemplo. Porém, nós temos que adaptar para a realidade do item da compra que nós vamos utilizar na loja. Para isso, a gente volta para o código-fonte. A gente adicionou, então, o nosso runtime aqui, importação da biblioteca. E o que nós vamos usar de entidade aqui é esse item. Entrando no item, eu já coloquei as tags aqui dentro. Tu coloca a tag entity para dizer, ó, isso aqui é uma tabela. Tu coloca uma coluna para cada informação que a gente quer. Tipo, ó, eu vou ter um valor, descrição, quantidade. E através do tipo de dado aqui, ele consegue estimar qual tipo de dado é criado dentro do banco de dados. Por fim, percebam que eu adicionei mais um atributo, que é o atributo ID. O atributo ID, ele é um atributo que a gente utiliza na maior parte das entidades, porque a gente precisa de algum atributo para representar a chave primária, o identificador desse componente, para a gente poder fazer buscas, edição ou deletar dados e assim por diante. Então eu tive que adicionar ele. E eu adicionei com a tag AutoGenerate para que ele tenha o comportamento de auto-increment. Então a gente não precisa se preocupar em atribuir um ID a ele vai gerar automaticamente o próximo ID disponível. Feito, adicionado o nosso item e as tags nele, né? Nós temos que fazer o quê? A gente passa para a próxima etapa, que é criar a classe da U, que é utilizada para fazer os comandos de busca, inserção, atualização e deletar, é claro. Para isso, a gente tem que criar uma classe, e é uma convenção isso, não é obrigatório. A gente coloca o nome da entidade mais da U, que é Data Access Object. Aqui está a pessoa da U, por exemplo, e nós podemos criar um item da U. Percebam que esse item é uma interface, então nós vamos criar uma interface. A gente vem aqui, New, Android Java Class, escreve item da U, e quando a gente for terminar, o que a gente faz? A gente clica em interface aqui e dá Enter. Percebam que a gente criou agora uma interface. Para a gente continuar a fazer essa interface, o que a gente faz? Primeira coisa, a gente pega esse DAO, coloca aqui, Alt Enter, importar classe. Já importou. Próximo passo, copia, pode copiar todos eles. Ctrl V, primeiro importa as tags. Depois, troca a classe. Não podemos esquecer de importar o list, aqui com Alt Enter. Percebam que os métodos estão todos implementados, porém ele continua com erro aqui dentro. Isso acontece porque ele faz um pré-processamento e ele sabe que o nome das colunas não são esses. Então a gente precisa trocar. Primeiro, percebam que está item com I maiúsculo. E a gente vem aqui e troca para item. Ele cria uma tabela no banco de dados dele com I minúsculo. E a gente vai e atualiza. Próximo passo, a gente precisa alterar os outros demais elementos que tinha nele. A gente pode deixar a ordem como está normal. Então a gente não precisa do order. A gente pode ordenar por descrição, se a gente quiser, né? Aqui, descrição, assim ele vai ordenar por descrição. Aqui no where eu tenho que dizer o que eu quero filtrar. No caso a gente não vai precisar de filtro, mas eu vou deixar aqui. Se eu quero filtrar por descrição, ele vai filtrar por aqui. Percebam que eu coloco parâmetros aqui com 2 pontos, simbolizando que é esse parâmetro que vai filtrar aqui. Próximo passo, eu vejo o último SQL, que é o query, que vai buscar um ID vem por parâmetro e vai retornar um item com todos os dados dele. Dado isso, nós temos o item da U pronto para ser utilizado.
O próximo passo agora, então, é nós criarmos a nossa base de dados. Tá? Nela, a gente precisa criar uma classe. E para criar essa classe, a gente precisa criar ela como abstrata. E como é que a gente faz isso? Primeiro eu vou selecionar o mesmo nome que nós temos aqui. Vou aqui, pego New Class, coloco base de dados da app, crio ele como class, boto como abstract. Próximo passo, percebam que há diversas notações nele. A primeira que nós vamos notar vai ser essa. Essa anotação ela é importante pelo seguinte fato, né? A gente precisa dizer aqui quais que são as entidades que são criadas no banco de dados, qual que é a versão e se vai ser exportado o esquema ou não. A versão vai ser a primeira, né? E esses são os dados, quer dizer, as tabelas, nós temos basicamente uma. O próximo passo é delimitar quais os dados vão, quer dizer, primeiro qual a classe Pi, que vai determinar que ela seja uma base de dados e cabe criando as tabelas. A gente pega esse room database, importa a biblioteca de novo, a biblioteca vai aparecer aqui em cima, e por fim a gente cria um método com um DAO. Eu copiei aqui pessoa DAO, mas a gente vai substituir para item DAO. Get item DAO. O que acontece é o seguinte, se eu tiver mais classes, por exemplo, eu tenho a pessoa, loja, vendedor e assim por diante, eu vou colocando vírgula, pessoa.class e assim por diante, e eu vou colocando cada DAO dele aqui também, como um método da mesma forma. Com isso, nós temos nossas classes criadas, agora precisamos alterar as classes existentes do nosso projeto para que elas funcionem da maneira que a gente considera ideal para que ele consiga usar o banco de dados. A primeira alteração que a gente faz é a gente precisa instanciar o banco de dados. Esse banco de dados, eu vou copiar esse código aqui. Percebam que pode causar um erro, mas isso daí, se ele aparecer, a gente trata mais pra frente. A gente entra dentro do main activity. Em algum momento aqui a gente pode colocar essa base de dados. Por exemplo, aqui, ó, depois do inicializar a base de dados. Eu importo o room aqui. O que acontece com a minha base de dados aqui? Eu tenho uma base de dados, ela está sendo inicializada e ela possui alguns objetos DAO dentro dela. E aqui é o nome da base de dados, que vai ser aula Android. Pode ser outro nome se vocês quiserem colocar. E com isso ela construi a base de dados. Essa base de dados ela possui diversas operações internas dentro dela. E a mais importante é a gente pega o get item DAO, que a gente vai utilizar para salvar e assim e listar e assim por diante e os itens. Então, vamos lá. Percebam que, como a gente tem esse DAO, a gente precisa colocar ele aqui, de certa forma, instanciado, para a gente poder utilizar ele de forma facilitada dentro dos métodos. Um clique e assim por diante. Então, a gente vai ter aqui um item DAO. Esse item DAO, ele precisa ser editado não, a gente precisa botar o nome dele, eu vou colocar o mesmo nome, item DAO, e quando a gente chega nessa etapa aqui, eu pego o item DAO igual a dp.getItem DAO. Feito. Próximo passo é adicionar carregar dados de lista do banco de dados. Perfeito. Como é que a gente faz isso? A gente tem, percebam que a gente tem uma lista de itens aqui, que são esses dados são colocados dentro do nosso adaptador. Para a gente evitar problemas, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse adaptador aqui,
.get list, então eu vou pegar os itens que já tem dentro, perceba que ele já está instanciado ali dentro, .add all, como assim add all? Ele vai adicionar todos os itens que estão no banco de dados, e eu vou fazer como isso? Listar todos, assim ele vai listar todos os itens ali dentro. Ó, percebam que com isso ele já listaria os itens que ele possui dentro do banco de dados. O problema é que a gente não começa com nenhum. Então a gente vai para a próxima etapa, que é o quê? Os eventos. O primeiro evento que eu quero editar é o adicionar item. E esse evento, basicamente, o que a gente faz? A gente pega, depois do calcula valor total, depois de notificar, aqui, pode ser até antes, tipo, idealmente eu acho que antes de exibir é melhor salvar no banco de dados, aqui, eu pego e adiciono o item no banco de dados. Como é que a gente faz isso? A gente pega o nosso item da O, item da O, ponto, acho que eu coloquei inserir, isso. E ele vai inserir no banco de dados nosso item da O. Próximo passo aqui é nós alterarmos para fazer a deleção, ou quiser deletar no banco de dados. Eu considero que é melhor deletar antes de remover o item na visualização. Então a gente vem aqui, vai ser do mesmo tipo de modelo, né? Então a gente vem aqui em antes inclusive do toast ali. Remove item do banco de dados. E o que a gente faz? Item da O, ponto, excluir item. Percebam que eu não preciso informar mais nada, por quê? Porque ele vai buscar pelo ID que foi gerado quando a gente adiciona no inserir. Tá? Por fim, a gente tem qual método? A edição. Que ele, aqui basicamente ele calculava o valor total novamente. O que a gente vai fazer é editar o item do banco de dados. Basicamente a gente faz antes também dos valores aqui. Editar quantidade do item. E a gente não quantita só a quantidade, ele vai atualizar o item inteiro. Então pega o item da O, ponto, atualizar item. Com isso, ele vai ser atualizado. Agora eu vou executar. Enquanto abre o emulador, eu vou deixar carregando offline. Após ter carregado a aplicação, vocês podem ver que ele deu um erro. Percebam que ao abrir o run de vocês vão ver que ele vai possuir esse erro aqui, ó, que é cannot access database on the main thread since it potentially locked the interface. Ok, ele pode então bloquear a interface. Isso acontece, explicando aqui no vídeo, porque a aplicação só tem um fluxo de execução, inclusive para renderizar a tela. Então, se a gente tenta carregar o banco de dados, ele pode travar. Enquanto tu está fazendo essa renderização, a tela vai travar. Por essa razão, ele dá essa mensagem e pede que a gente utilize algum meio para abrir o banco de dados. Percebam que ele está dando erro na linha item da O. Vamos lá, então, fazer essa alteração. No arquivo, a gente tem algumas maneiras de fazer isso. Aqui, uma das maneiras é a gente executar o asyntask e executar dentro do asyntask ou dentro de uma thread as operações. E a maneira mais, digamos, menos elegante de se fazer é usar esse allow main thread queries, que é o que eu vou utilizar para exercício em aula, porém, porque uma vez a gente não vai ter uma grande quantidade de dados, então isso não vai travar a tela. Mas se a gente for lidar com uma grande quantidade de dados, usar uma asyntask é o melhor que a gente poderia fazer, porque a gente colocaria aquela animação de carregando até que ele termine de carregar os dados. Então, vamos voltar para cá. Aqui eu pego minha base de dados e aqui eu pego e coloco esse método, allow main thread queries. Executo.
Aqui ele está executando. Vamos adicionar item, sabão, não tem acentos, valor 8,50, quantidade 5, adicionei. Abacaxi, valor 3 pila a unidade, tem uma unidade, ou duas tá bom. Ok, temos aqui, vamos fechar a aplicação e abrir de novo para ver se ele carrega os dados. Fechei ela, vou fechar as demais, ok, executando, carregou a nossa aplicação. Eu quero trocar a quantidade, o valor aqui, né? Ah não, a quantidade continua mesmo, que trocamos é o valor. Se eu trocar aqui para 5, ele vai trocar o valor unitário para 5 e vai trocar o atualizar o valor em cima. Se eu trocar aqui para 18, vai trocar o valor e vai atualizando o banco de dados. Percebam, se eu fechar e abrir de novo, ele continua funcionando. E agora eu vou deletar um. Deletou o valor e executo novamente. Ele vai... Percebam que ele carregou os dados novamente. Outra coisa que tem que perceber é que o valor calculado, quando tu inicializa, ele não tem nada. Isso acontece porque antes a gente não tinha banco de dados, então sempre ele é esperado que ele começasse sem nada. Agora a gente precisa atualizar o valor no final do onCreate, para que a gente não tenha aquele problema ali. Para isso eu posso colocar simplesmente, não, vou colocar aqui depois do listar todos. Aqui calcula valor e ele vai resolver o problema para mim. Feito. Com isso, nosso exercício está resolvido. Minha dica agora utilizem esse código esse vídeo como base para fazer a aplicação de vocês e do exercício dando nota, e até a próxima.